podemos de maneira nenhuma deixar que as nossas emoções, nós não podemos deixar de maneira nenhuma que os nossos sentimentos, ele nos conduza. Nós precisamos guardar os nossos corações. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos flechados. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. E dependendo do dia que você estiver, do momento que você estiver enfrentando, só em um irmão, só em alguém olhar para você e não sorrir, você já acha que aquela pessoa, né, não está bem com você. Se a pessoa falar alguma coisa com alguém que estiver do seu lado, já diz, está falando de mim, né? Então assim, Satanás usa estratégias, porque ele sabe que o nosso coração é enganoso. E muitas das vezes nós não estamos vigiando. Nós abrimos legalidade, nós deixamos que Satanás, ele encontre essas legalidades na nossa vida. No momento que nós estamos assim, fragilizados, que não estamos livres. Não estamos livres, estamos aqui no mundo caído, nós estamos aqui, somos pecadores, né? Nós não somos perfeitos, então nós não estamos livres do dia mau, que a palavra fala, né? Para que possais estar, né? Para vencer o dia mau. Então nós não estamos livres desse dia mau. E quando estivermos passando por esse dia mau, nós precisamos nos lembrar da palavra do Senhor, da instrução, da direção que o Senhor ele nos dá. Fortalecemos no Senhor, na força do seu poder, se revista da armadura, cinja os seus lombos com a verdade, vista a couraça da justiça, né, para você não cair nas ciladas do diabo. Para que nós, como igreja do Senhor, não venhamos estar, né, sendo presa fácil na mão do diabo. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e precisamos deixar que o nosso Deus, ele conduza as nossas vidas, ele nos direcione, que o nosso coração seja direcionado pelo Espírito Santo, que nós não sejamos direcionados pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos. Porque misericórdia, se nós fôssemos direcionados pelo que nós sentimos, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, seria terrível. Por isso eu e você, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida, porque se não guardarmos, nós morreremos, e é essa a vontade do inimigo, que nós venhamos morrer, mas nós, temos o Senhor da vida, amém? Lucas capítulo 18, no versículo 12 e 13, diz assim: jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Então nós estamos vendo, né? Alguém que estava, achando que podia tudo, achando que era o bom, mas também tinha alguém, o fariseu, ele achava que ele era bom porque ele jejuava 2 vezes na semana, porque ele dava o dízimo de tudo, ele estava com o seu coração, achando, se vangloriando, achando que era o bom, mas o publicano, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. É assim que eu e você, que nós precisamos fazer. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que esse sentimento, de orgulho, que esse sentimento venha tomar o nosso ser, venha ser alimentado nas nossas vidas, no nosso coração, porque o que nós somos é pó e cinza. O que nós somos é aqueles que precisam da misericórdia, da graça e do perdão do Senhor. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele ali na cruz,
E isso não nos faz, né, melhores do que ninguém, mais importante do que ninguém. Isso só nos leva a entender que nós temos um compromisso com o Senhor, que nós temos uma grande responsabilidade de fazer diferença, né? De estarmos, né, representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, como Ele merece. Por isso nós não podemos deixar que esses sentimentos eles venham, né, ser alimentados no nosso coração. Precisamos olhar para Jesus, né? Precisamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Não se vence batalha espiritual, né, com o coração cheio de orgulho. Não se vence batalha espiritual com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. De maneira nenhuma. Não tem como você vencer batalha espiritual indiferente com a sua família, indiferente com o seu irmão. Não se vence batalha espiritual dessa forma. Por isso eu e você, nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser guardado. Nosso coração precisa estar guardado no Senhor. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque você vai sair daqui entendendo que assim como os soldados usavam a couraça da justiça para a proteção dos seus órgãos, você vai usar a verdade, você vai usar a palavra, você vai tomar atitudes, você vai agir corretamente, você vai obedecer os princípios e você vai estar sendo guardado, protegido em nome de Jesus. Romanos capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, o versículo 20 ao 23 diz assim. Encontraram aí Romanos capítulo 3, do 20 ao 23. Diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga, mas a misericórdia do Senhor alcança aqueles que se voltam para Ele, que confessa, que reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida e obedece a sua palavra. Aí está a diferença, né? Porque muitas das vezes nós, conhecemos, nós já reconhecemos, mas nós temos uma resistência e nós não queremos obedecer a palavra. E a vitória está aí, em obedecer. O segredo está aí, em obedecer a palavra de Deus. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a proteção, a couraça da justiça na vida do povo de Deus era a obediência. Quando o povo obedecia, era guardado, era protegido. Quando o povo desobedecia, o povo perecia, o povo perdia, E nós precisamos entender isso, que a palavra ela não vai mudar, ela é a mesma, não pode, jamais. Então, queridos, nós precisamos interiorizar isso, guardar no nosso coração, Nós precisamos velar por isso todos os dias. Eu preciso obedecer a palavra, eu preciso guardar a palavra, eu preciso guardar o meu coração. Eu não posso deixar de maneira nenhuma que Satanás ele encontre legalidade na minha vida, porque eu e você, nós estamos em batalha espiritual. Até quando você pensa que está tudo bem, você está em batalha espiritual. Nós estamos constantemente, diariamente em batalha espiritual. Queridos, eu e você, nós não temos nem dimensão
das guerras, né? Os livramentos que nós recebemos, que são invisíveis e que nós nem vimos. Nós não temos nem dimensão. Nós estamos constantemente em batalha espiritual. Por isso nós não podemos abrir guarda. Por isso nós não podemos recuar. Por isso nós não podemos desistir. Por isso nós precisamos lutar para obedecer a palavra. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém? E nós vamos voltar um pouquinho. Nós vamos lá no Antigo Testamento. Nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 9. Para entendermos melhor, né? Que essa couraça da justiça, que essa proteção que o povo de Deus, né, recebia, que o Senhor dava instrução a Moisés. Quem encontrou, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Amém? Diga louvado seja Deus. Diga glória a Deus se você está compreendendo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte no teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não é somente para eles, ainda era para instruir, para passar, né, para os filhos e para os filhos dos teus filhos. Aí vem agora capítulo 11, o versículo 18. Siga aí um pouquinho mais à frente. Capítulo 11, no versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ata-as por sinal na vossa mão, para que esteja por testeiras entre os vossos olhos. Aí o 19 diz: e ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhe, como os dias do céu sobre a terra. Diga glória a Deus. Né? E nós queremos, Deus, né, deu vitória ao seu povo, aqueles que obedeceram, porque nem todos, né, entraram na terra prometida. Nós sabemos disso, né? Mas havia uma ordem, havia um comando de Deus para a obediência, para guardar, né, a palavra, para guardar, para estar com um sinal na mão, para guardar, para estar em todo o tempo, né, levando, ensinando os filhos. Então, o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. E ele requer que eu e você, como igreja do Senhor, nós continuemos obedecendo a sua palavra, né? Porque Jesus, ele não veio para desfazer, né? Mas Jesus veio para cumprir, né? Para que tudo está consumado, tudo está consumado. E nós precisamos entender isso. E como igreja do Senhor, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Nós precisamos nos disponibilizar a ensinar a palavra, a levar, né? Moisés estava, né, falando para o povo que eles precisavam falar daquilo que eles haviam vivido. Eles precisavam falar, porque Deus deu muitos livramentos, Deus fez grandes coisas, Deus fez milagres, né? E quantas coisas Deus tem feito na minha vida e na sua vida. E nós temos ficado, né, calados. E nós não temos falado da grandeza, das grandezas do nosso Deus. Precisamos falar, precisamos ensinar. Amém?
E nós vamos, já falamos sobre essa palavra, mas eu quero que você abra aí a Bíblia para você saber. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Abra aí a palavra do Senhor. No versículo 23. 4, 23. Já falamos sobre ela, mas eu quero que você saiba onde é que ela está. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia-te a tortuosidade da boca, e alonga-te de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Então essa é a direção de Deus para a igreja do Senhor, para a minha vida, para a sua vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos ordenar os nossos caminhos. Precisamos ter cuidado aonde é que os nossos pés estão pisando. Precisamos ter cuidado. Precisamos rever alguns conceitos, porque nós estamos em batalha espiritual. E não se vence batalha espiritual de qualquer maneira. Batalha espiritual se vence alinhado, se vence adestrado mesmo, se vence obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Não queira se enganar. Eu não vou me enganar e nem você de maneira nenhuma, que nós vamos vencer batalha espiritual vivendo de qualquer jeito, fazendo o que todo mundo faz, falando tudo quanto é coisa que as pessoas falam aí fora. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Eu estou sempre advertindo o Josafá, porque essa é uma fase abençoada. E tudo que ouve, que acha engraçado, que acha bonito, quer repetir. E eu falo para ele: meu filho, você sabe o significado desta palavra que você está falando? Ele fala, às vezes ele fala, eu não. Pois é, como é que você está falando uma coisa que você não sabe nem o que significa? E se estiver lançando uma maldição sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém? Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar atento à palavra. Nós estamos em batalha espiritual. Não se engane que o nosso adversário, ele não dorme. A palavra de Deus diz que ele fica, bramando, rugindo como leão, buscando uma brecha para nos tragar. E nós não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda, abrir legalidade. Por isso nós iremos, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, guardar o nosso coração. Nós iremos, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nos revestir das armaduras de Deus, cingir os nossos lombos com a verdade e vamos vestir a couraça da justiça. Amém? Jesus, Ele é a justiça na minha vida e na tua vida. E nós vamos estar assim alinhados com Ele. Nós vamos estar íntimo dEle. E Ele vai estar nos revelando. Ele vai estar nos mostrando. Ele vai estar nos livrando. Ele vai estar nos orientando, nos advertindo. Quando Satanás ele vir com as ciladas dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E para encerrar, nós vamos ver, ainda tem um tempinho, mas eu vi Eliseu ali agitado, eu achei que já estava encerrando, Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. E aí nós vamos ver como o cuidado de Deus na minha vida, na sua vida, o cuidado de Deus na vida da igreja. Amém? Jeremias 17, 9. Diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso.
quem o conhecerá? Ó, enganoso e perverso. Nem eu, nem você, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Aí o versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das vossas ações. Então, queridos, não tem para onde correr. Eu e você, nós precisamos dar bons frutos, porque o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele prova os nossos rins, e Ele nos dá segundo o fruto das nossas ações. Então nós precisamos nos consertar. A palavra certa é essa. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos consertar. Nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos, pedir ao Senhor perdão. Nós precisamos recomeçar. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que é normal nós não sentirmos, vontade de orar, de meditar na palavra. Nós não temos a necessidade de adorar, de falar de Jesus para alguém. Então não é normal. Então nós precisamos, porque o Senhor, Ele dá, é a palavra de Deus que está dizendo, Ele dá a cada um segundo as suas ações. Eita, meu Deus, que negócio forte. Aí eu digo para você, quais têm sido as minhas ações? Quais têm sido as suas ações? Porque nós queremos receber de Deus. Nós queremos sempre receber de Deus. Nós estamos sempre disponíveis para receber o melhor de Deus. Nós queremos o melhor de Deus. Mas nós estamos disponíveis para dar o melhor para Deus. Nós estamos disponíveis para obedecer ao Senhor e à sua palavra. Nós estamos disponíveis para guardar o nosso coração, para não deixar que o nosso coração ele nos engane, os sentimentos, as emoções, que muitas das vezes vêm sobre as nossas vidas. Será que nós estamos disponíveis? Será que nós queremos deixar que o Senhor Ele cuide do nosso coração? Será que nós estamos prontos, estamos disponíveis para obedecer ao Senhor e à sua palavra? Então é algo que eu e você, que nós precisamos refletir, nós precisamos fazer uma reflexão diária, porque nós não podemos de maneira nenhuma vencer batalha espiritual de qualquer maneira, sem obedecer a palavra, sem seguir a direção, a instrução da palavra. O Salmo 119, no versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eu e você, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque vai ter momentos que nós seremos flechados. Vai ter momentos que Satanás ele vai se levantar. Vai ter momentos que nós vamos estar vivendo em batalha espiritual, de forma visível. E nós precisamos ter a palavra guardada no nosso coração. Nós precisamos ter esta palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Porque tudo que Satanás ele quer é desestruturar o crente. Tudo que Satanás quer é fazer com que o crente ele não guarde a palavra no coração, e no momento que ele está enfrentando a batalha espiritual, ele está vivendo um dia mal, ele blasfeme, ele murmure, ele fale coisas que não agradam a Deus. É isso que Satanás quer. Por isso que nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Por isso que nós precisamos meditar na palavra, porque você não vai guardar algo que você não tem. Você só pode guardar aquilo que você tem. Você guarda alguma coisa que você não tem? Não. Então, para guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, você vai precisar meditar na palavra. Você vai precisar,
está todos os dias lá no lugar secreto, falando com o teu Pai. E Ele que ouve em secreto, Ele vai te recompensar. É isso que a Bíblia diz. Você vai precisar estar buscando fortalecimento nele. Fortalecer-vos no Senhor. Eu vou voltar sempre nesse versículo. Eu amo demais. Fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa estar fortalecido em Deus, na força do poder que há no nome de Jesus. Você precisa estar fortalecido nele. Amém? E aí nós iremos vencer. Aí você vai vencer o dia mal. O dia mal vai passar. Todos, não tem ninguém aqui livre do dia mal, né? Nós estamos sujeitos a enfrentar o dia mal, mas o dia mal passa. Ele não dura para sempre. É como a Bíblia diz, é o dia mau, passa, né? E o Senhor nos dá o escape, nos dá o livramento. Amém? Então você não pode de maneira nenhuma recuar. De maneira nenhuma. Vamos lá. Mateus capítulo 11. É interessante essa passagem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Eu falei Mateus 11, é Mateus 15, versículo 11. Diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E aí, quando tem pessoas que pegam esses versículos isolados e ele acha que ele pode, né? O que contamina não é o que eu como. Então eu posso comer tudo, né? Então eu posso fazer. Então não é isso que me contamina. Mas não é isso, né? Se nós formos ver, está falando aqui, né, de uma tradição que os anciões tinham, né? E eles lavavam as mãos. E os discípulos de Jesus, estavam assim indignados porque os discípulos de Jesus não estavam obedecendo aquelas tradições. E Jesus usou, né, dessa palavra para trazer essa ilustração para mim e para você, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, né? É isso que contamina. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram. Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, eles estavam cegos espiritualmente, né, e eles queriam, né, instruir, guiar os discípulos, achando que aquela tradição deles, né, era algo que, se eles não fizessem, eles estavam contaminados. Mas na verdade, né, é aquilo que sai, aquilo que alimentamos, que não é bom, aquilo que pensamos que não é agradável, que não há louvor, que não é de boa fama, que não agrada ao nosso Deus, é isso que contamina. É isso que contamina o homem. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos ter cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos guardar o nosso coração, para que nós estejamos livres dessas contaminações. Amém? E aí nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então precisamos ter cuidado. Cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que você fala. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que não pode da mesma fonte brotar, né, água doce, amarga. Você não pode, né, com a mesma boca que você abençoa, não pode, não deve, né? Infelizmente, misericórdia. Mas muitas das vezes da mesma boca que sai a bênção, sai a palavra de maldição. Mas não convém que seja assim.
Não é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. Ele quer que nós venhamos ser boca profética, que nós venhamos liberar palavras de vida, palavras de bênção. Ele quer que nós venhamos estar sendo assim, um instrumento poderoso na mão dele. Amém? Diga glória a Deus. E agora, de verdade, nós vamos encerrar. Tiago, capítulo 1. Nós vamos encerrar com esta palavra. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo de 13 a 15. Glória a Deus. Achei, encontrei. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Diga amém. Amém. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Diga misericórdia. Misericórdia. O Senhor não quer que seja assim. Mas ele diz lá, né, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se eu e você, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Por isso, eu quero que você, nesta hora, você fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero que a levita esteja aqui, né, o louvor, fique de pé, e eu quero que você se coloque diante